Na estação mais fria do ano, nariz entupido, coriza, espirros, coceira no nariz são sintomas mais do que comuns, não é verdade? A boa notícia é que dá para amenizá-los com um hábito bem simples. Ficou curioso? Quem conta mais é um dos otorrinos mais conceituados do país, o Dr. Jamal Azam. Quando a temperatura cai, as doenças respiratórias começam a aparecer. Espirros constantes, nariz congestionado e tosse são alguns dos sintomas mais comuns. Vivian e sua família sofrem desde pequenos com o problema. Na minha família, a minha irmã tem rinite, o meu irmão teve asma quando pequenininho, eu também tive. Então, a família da minha mãe toda é asmática e tudo, então sempre a gente teve esse problema com alergias, né? Com rinite alérgicas. O sistema respiratório funciona sempre úmido. É necessário que a umidade exista para que haja tanto a troca gasosa quanto a limpeza dos agentes irritantes. Então, o nosso nariz, ele está sempre úmido. É fundamental para que mobilize as partículas que são irritantes. Então, por exemplo, se chegar uma poeira, um ácaro, um vírus, uma bactéria ou um fungo, ele precisa ir embora. Um bom método para aliviar as irritações nasais, que são comuns nesses meses secos e frios, é o uso do soro fisiológico. O produto aplicado no nariz diminui a viscosidade do muco e assim facilita sua eliminação. E além de manter o nariz sempre úmido, o soro também previne as doenças respiratórias, como rinite, sinusite, faringite e até mesmo a asma. Fui a vários médicos, né? E aí os médicos começaram a dizer que lavasse o nariz, sempre lavando o nariz, né? E assim a gente começou a ter esse hábito de lavar sempre o nariz com soro fisiológico. A solução salina fisiológica, ela é conhecida popularmente como soro fisiológico. Ocorre que o soro fisiológico, ele muitas vezes acaba sendo confundido com outras soluções que existem também. Então, muito cuidado, gente. Soro fisiológico, ele contém água e sal. É diferente do soro de hidratação para diarreia, por exemplo, que tem água, sal e açúcar. Esse não pode usar no sistema respiratório. Água e sal forma o soro fisiológico. As filhas da Vivian também nasceram com rinite. Desde os 6 meses de idade, a mãe utiliza soro fisiológico nas meninas para prevenir as crises. Eu tenho um ambiente muito de plantas, acaba que tem o pólen, tem tudo, e vem as alergias. E eu comecei a usar elas bebezinhas, né, vindo com conta-gotas. Eu botava de pouquinho em pouquinho e lavava. E quando veio a primeira crise mesmo, a primeira gripezinha delas, eu já não sabia mais o que fazer. E aí uma fisioterapeuta disse, lave o nariz delas com a seringa, e com 6 meses. E eu comecei a lavar. E isso foi aliviando. Hoje eu lavo o nariz dela todos os dias, com crise ou sem crise, de manhã e à noite. Então, gente, pra gente não esquecer, tem uma dica. Já que a gente escova os dentes todo dia de manhã, todo dia à noite, vamos associar o ato do uso do soro fisiológico com a escovagem dos dentes. Ou seja, escovou o dente, usa o soro fisiológico. E se ficou ainda alguma dúvida sobre como utilizar o soro fisiológico, calma que eu vim te ajudar. Eu tô aqui na Farmácia Pague Menos com o Bruno Araújo, que é farmacêutico no Clínica e Farma, e vai tirar ainda mais algumas dúvidas. Bruno, realmente é necessário que pessoas com alergias respiratórias utilizem o soro fisiológico? Bom, Nathalie, com certeza. O soro fisiológico, ele tem uma ação bem interessante para aqueles pacientes que têm problemas respiratórios, como também para aqueles pacientes que não têm. Ele, além de fazer uma hidratação, ele pode remover alguma sujidade ou secreções, certo? Evitando problemas respiratórios. A gente sabe que no mercado existem vários tipos de soro fisiológico, né? Quais são os mais conhecidos? Bom, um muito conhecido que é utilizado é o soro, né, na garrafinha convencional, certo? Que ele é um soro que ele pode ser adquirido em qualquer farmácia Pague Menos. Tem que ter só alguns cuidados com o uso desse soro. Após aberto, ele tem que ser mantido conservado em geladeira, certo? E temos também o soro em jato contínuo, que ele tem uma ação mecânica de remoção da sujidade bem interessante. Ele consegue remover as secreções e consegue também fazer a hidratação. Pode ser utilizado diariamente. Bom, existe também disponível
essa apresentação, que é na forma de gotas, que ele é um conta-gotas mais utilizado em bebês, certo? Por conta de ser uma administração mais suave. Porém, existem algumas recomendações na hora da administração, que são cuidados, né, para evitar algum problema, né, na administração desse soro. Devido ao bebê ele ter a tuba auditiva um pouco mais na horizontal e em menor tamanho, é indicado que a administração seja feita com a criança sentada, com a cabeça um pouquinho curvada para frente. Certo. E além desse gotas, para a criança também existe o do spray suave, não é? Sim, esse spray é uma forma muito prática de administração do soro, certo? Ele tem uma certa ação de remoção da secreção, não tem uma intensidade tão grande como o jato contínuo, mas é um soro que também pode ser utilizado no dia a dia. E se restou alguma dúvida, procure o farmacêutico no Clinic Pharma. Muito obrigada, Bruno, por ter esclarecido todas essas dúvidas e fica o convite para você conhecer o Clinic Pharma em qualquer farmácia Pague Menos.